Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Não me lembro agora se é a terceira ou a quarta, acho que é a quarta, se não me engano, a quarta, sobre o nosso livro Introdução à Epistemologia Freudiana. Se você caiu aqui nessa live de paraquedas sem ter assistido as anteriores, nós estamos aqui estudando capítulo por capítulo, através da exposição dos principais temas e alguns comentários meus, sobre um possível estudo não, um estudo sobre uma possível epistemologia freudiana. O que é que o autor está tentando fazer? Verificar se a psicanálise se sustenta enquanto ciência, tá? Por quê? Porque, olha só, alguns autores falam para gente que, aparentemente, o Freud, ele quer se sustentar por si mesmo. É como se ele mesmo lançasse as bases da epistemologia dele, ele mesmo dissesse que a psicanálise tem validade, tem porque tem. Mas não é bem assim que funciona, tá? Então, a gente precisa, de fato, verificar quais são os fundamentos daquela ciência, se aquilo se sustenta epistemologicamente, e aqui não estamos falando de religião. Eu sou católica, vocês sabem disso. Eu sou contra a psicanálise, porque a psicanálise é anticristã, vocês sabem disso. Contra sim, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Deixa a psicanálise lá. Mas existem vários pontos de divergência da psicanálise com a teologia cristã católica, tá? Obviamente. Não dá para ser psicanalista e ser católico ao mesmo tempo. É uma impossibilidade lógica, metafísica ou quaisquer outros nomes que queiram chamar. Mas o intuito dessas lives não é catequizar ninguém, o intuito dessas lives não é dar carteirada do tipo a psicanálise é ruim porque não tem a ver com catolicismo. O intuito dessa live é, de fato, fazer um estudo científico. Olha, beleza, então a psicanálise é científica e não tem nada a ver com o cristianismo, tá tudo bem. Mas com relação à própria ciência, ela se sustenta. Vamos olhar para os pilares que ela mesma tenta erigir, tá? Que foi uma análise, numa outra vertente, mas similar em algum sentido, que o Rudolf Allers fez. O Rudolf Allers tem um livro chamado O que há de errado com Freud, que não é a tradução original, tem um livro com outra tradução, mas só encontra em sebo. E o Centro Dom Bosco republicou esse livro ano passado, se eu não me engano, O que há de errado com Freud, onde o Rudolf Allers faz uma crítica científica à psicanálise. E logo no prefácio ele fala, sou católico, mas esse livro não tem nada a ver com isso. Eu quero aqui mostrar para vocês que a psicanálise não se sustenta, inclusive cientificamente, que é de onde ela retira suas próprias bases, tá? Então, nós viemos aqui, ao longo das lives, falando sobre o que é mesmo a psicanálise. Porque, de fato, gente, eu nunca encontrei alguém, um psicanalista, que de fato tivesse um conhecimento verdadeiro e profundo sobre o que Freud dizia. Freud, tá? Existem pessoas ditas neopsicanalistas que vão de encontro a preceitos básicos da psicanálise e fazem muito mais um Frankenstein do que a própria psicanálise. Existem pessoas, inclusive católicas, falamos aqui, por exemplo, do Jacques Maritain, que é neotomista. Temos o Roland Albies, que tentam olhar para a psicanálise e fragmentar método, filosofia, doutrina, enfim, e tentam salvar algo da psicanálise. O Roland Albies, ele chega a dizer assim, nossa, fiquei meio frustrada quando eu li o Freud, porque eu percebi que tinha coisas que ele queria dizer e não disse. Gente, o que é isso? Você vai pegar a obra do cara e você vai ficar tentando imputar algum tipo de remédio para que ele fale, para o que ele falou, faça sentido. Não podemos ser esse tipo de gente. A gente tem que olhar para o que a pessoa escreveu, para a filosofia que dela emanou, e verificar se aquilo se sustenta, sem tentar colocar band-aid para que fique mais bonitinho. O Freud não está mais entre nós, ele escreveu o que ele queria escrever, e não cabe a nós ficarmos tentando interpretar ou ajustar para que fique mais tangível, tá? A gente precisa analisar a psicanálise pura e simples. E a psicanálise emana de um senhor chamado Freud. Não existe uma outra pessoa depois tentar ajustar. Não existe um psicólogo se denominar psicanalista, mas faz outra coisa. Então, ele não é psicanalista? Tá? Eu sou neopsicanalista, eu sou pseudo-psicanalista, sei lá, não dá, gente. Se você não se submete aos ditames de alguma coisa, eu não tô falando isso só em relação à psicanálise, não, tá? Eu falo isso com relação a tudo. Se você não se submete aos ditames de alguma coisa, você não é essa coisa. Isso é preceito lógico, tá bom? Então, beleza. Hoje, nós terminamos a outra aula falando sobre a bendita da metapsicologia freudiana, que é o centro da psicanálise, que é o centro da epistemologia freudiana.
E hoje nós vamos falar sobre os fundamentos históricos dessa metapsicologia, tá? E aí, são três os fundamentos históricos. Para cada aula, nós falaremos sobre um, porque eles são extensos, para não ficar também cansativo para vocês. Então, quando a gente pensa, quando o autor pensa, né, num esqueleto epistemológico do freudismo, ele olha para esse esqueleto através de uma carne. Então, temos carne e por dentro, digamos assim, temos esqueleto. A carne do esqueleto epistêmico do freudismo seria a própria metapsicologia. E a partir da metapsicologia, nós vamos conseguir ver a ossatura do que a sustenta, tá? Então, a carne é a metapsicologia, e a partir disso, nós vamos encontrar o esqueleto epistêmico, o cerne da epistemologia freudiana, a partir das pistas que a metapsicologia vai nos dar, tá bom? Quando Freud escreve o ensaio dele chamado O Inconsciente, ele fala algo mais ou menos assim: olha, eu proponho a vocês falarmos de uma apresentação metapsicológica quando conseguirmos descrever um processo psíquico sobre as relações dinâmica, tópica e econômica, tá? E essas são as relações que são atinentes a um único objeto que se chama processo psíquico. Então, o processo psíquico, para Freud, ele vem de relações entre três coisas que vão resvalar na metapsicologia: a dinâmica, a tópica e a econômica. Se alguém aqui já estudou minimamente Freud, vai reconhecer essas palavras, tá? Então, existe uma ordem. Será que existe? Porque aqui, como ele descreve, não está em ordem, digamos assim, né? Mas será que existe uma ordem natural onde a gente consiga unir essas três dimensões? Em um outro lugar, ele fala assim: após ter chegado ao nível tópico e dinâmico do recalque, eu consigo chegar ao ponto econômico. E é assim, exatamente nesse momento, quando ele chega ao ponto econômico, que ele enuncia para nós a sua metapsicologia. Então, a ordem dita por Freud, sem querer necessariamente dizer uma ordem nesse local, é a tópica, tá? Que vai ser, e aí a gente vai ter a primeira tópica, a segunda tópica, que vai ser a teoria dos lugares, digamos assim, tópica enquanto lugar mesmo, tá? Lugar físico. Depois nós vamos ter a dinâmica, que seria uma teoria das forças, que é quando ele muda radicalmente a questão das funções, que é na segunda tópica. Nós vamos ter a econômica, que é quando ele entra com a teoria da energia, quando ele fecha tudo. Então, pega a tópica, pega a dinâmica juntas, inclui a econômica, que é a teoria da energia, e aí nós vamos ter, de fato, a metapsicologia, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a tópica. Semana que vem sobre a dinâmica e na outra semana sobre a econômica. Para chegar à tópica, nós precisamos passar pela anatomia, tá? Então, esse subtópico do livro se chama Da Anatomia à Tópica, o modelo Brookiano. A gente vai ver quem que é Brook, tá? Então, olha só, o que é que Freud faz primeiramente? Primeiramente, ele determina o lugar, certo? Por isso que tem tudo a ver com anatomia. Anatomia é isso, né? É o estudo do lugar, digamos assim, na medicina. Ou, enfim, qualquer outra ciência biológica. Então, ele determina um lugar. E os processos vêm depois, ainda que os processos constituam algo essencial, tá? E olhando para isso, a gente percebe, olhando para a vida do Freud, inclusive, que foi justamente dentro da anatomia que ele deu os primeiros passos dele dentro da ciência. Essa aula aqui requer um pouco mais de atenção, requer um pouco mais de cuidado, tá? A gente vai transitar aqui por coisas que a gente precisa parar para pensar e entender essa linha do tempo, tá? É por isso que não é tão gostosinho assim, tão difundido de fato estudar Freud a fundo, porque de fato tem muitas nuances e muitas coisas que a gente precisa considerar. Além do que, ele deixou uma biografia imensa. Então tá. Vejam, não existe um momento em que Freud era ele mesmo e depois ele se torna o fundador da psicanálise. Não existe uma ruptura entre o Freud homem comum e o Freud fundador da psicanálise. Existe um processo homogêneo que vai se realizando no decorrer e no término, onde o saber analítico vai se constituindo em Freud. Freud vai passando por processos até que dele, emana a psicanálise, certo? Então, por volta de 1876, após 2 anos e meio de estudos na Faculdade de Viena, Freud
consegue se ver em condições de empreender o primeiro dos seus numerosos trabalhos originais. Ele vai até um laboratório de zoologia de um professor chamado Karl Klaus e passa muito tempo dissecando enguias. É o primeiro contato que ele tem com essa questão, contato mesmo assim físico, né? Além do estudo da anatomia. É o primeiro contato físico que ele tem com essa coisa da anatomia. Ele passa muito tempo dissecando enguias. Se eu não me engano, era um estudo sobre a gônada, algo nesse sentido. Ele ficava dissecando, procurando um corpúsculozinho que tinha na gônada das enguias. E, obviamente, né, sempre enguias mortas. Então, é o primeiro contato real que ele tem com microscópios. E o autor chega a dizer, o autor desse livro que a gente está estudando, que ele tem esse contato com os microscópios e não deixa os microscópios nunca mais. Ele fica ali sempre tentando buscar algo anatômico, algo físico, algo que seja verificável e perfeitamente observável dentro de uma estrutura anatômica, certo? Então, esse primeiro contato dele com dissecando em guias e olhando isso no microscópio, você viu como que uma prova de iniciação para um hábito da ciência especializada, certo? Que é o que ele vai chamar de um nome em alemão que eu não sei dizer, mas ele chamava de uma ciência especial. Ele já intuía que as coisas que ele estava começando a maquinar não era algo propriamente que se chamasse psicologia. Tanto que metapsicologia, eu falei na primeira aula, né? Que a metapsicologia é uma paródia demoníaca da metafísica. Então, ele dizia que a psicanálise não está dentro da psicologia, mas ela é o fundamento da própria psicologia, por isso ela é uma meta. Meta é além, gente. Ela é uma metapsicologia. Não se pode nem reduzir a psicanálise à pobre da psicologia, porque seria muito pouco nesse sentido. Então, ele chamava de uma ciência especial, que seria um prenúncio da psicanálise, certo? Mas essa primeira experiência que ele teve com as enguias e com os microscópios foi meio que uma caricatura de um verdadeiro hábito científico. Esse hábito científico, ele de fato aprendeu e colocou em prática no Instituto de Filosofia do Ernest Brooke, por isso que é o modelo brookiano, tá? E é justamente nesse instituto que ele se fixa nos modelos que ele vai começar a aceitar plenamente. Então, Freud teria manipulado uma teoria psicológica com base fisiológica desde antes de 1880, tá? Desde há muito ele vinha verificando isso com a base fisiológica, e a gente lembra dos fundamentos da psicanálise, né? O monista, o agnosticista e o fisicista. Então, vejam como Freud estava profundamente ligada a um pseudo-naturalismo, que a gente já viu também que não era bem assim, tá? Quem não está entendendo sobre isso que eu estou falando agora, assista as lives anteriores sobre os fundamentos que vão entender perfeitamente. Então, se ele manipula uma teoria psicológica com base fisiológica, que ele adquire antes de 1880, a psicanálise em si, eu não estou comparando com ninguém, a psicanálise em si não tem princípios epistêmicos próprios. O que, aliás, a gente conclui em quase toda a aula. A psicanálise não se sustenta em si mesma. A psicanálise é uma réplica, é um mosaico de vários fragmentos de outras coisas que foram colocados juntos e tentado dar uma originalidade a partir do que Freud pensava a respeito disso, certo? Então, toda intervenção freudiana consiste em aplicar princípios de outros fenômenos recém-descobertos nesta área até que, de fato, ele funde a psicanálise, certo? Então, é como se, desde o início, Freud tivesse adquirido um pequeno capital epistemológico de outras áreas, de outras coisas, e ele vai utilizando esse pequeno capital epistemológico ao longo da sua investigação dos fenômenos, fazendo aquele pequeno capital prosperar sem, de fato, verificar nenhum novo princípio. Então, toda a psicanálise viveu desse pequeno capital epistemológico inicial e foi auferindo indefinidos lucros, sem necessariamente precisar renovar seu investimento que ele fez no início desse pequeno capital, certo? E aí, o autor faz uma pergunta no meio do capítulo, e provavelmente eu fiz um material escrito para vocês, deve estar escrito lá em negrito, se eu não me engano, justamente para chamar a atenção. Diante disso, ele se pergunta, depois de ter feito essa divagação muitas vezes ao longo de outras partes do livro, como a gente já falou aqui, seria a identidade epistemológica freudiana uma identidade de Freud, gente? É que ele é original, que ele descobriu o mundo.
psicológico, certo? Que, inclusive, ele inventa uma metapsicologia. A gente está vendo aqui o tempo inteiro que não é bem assim, tá? Então, na escola, onde ele está lá, né, da questão da... Como é que é o nome, meu Deus? Do Brook, esqueci agora. Mas nesse lugar que ele está, a experimentação constitui a palavra-chave. Mas, paradoxalmente, Freud recusa os meios diretos de experimentação. Ele não pratica experiências em vivo com os animais. Ele está sempre praticando experiências com os animais mortos. Não, nem experiências. Ele não faz experiências. Ele está sempre dissecando animais mortos, certo? Então, ele está sempre. Tem um rapaz que estudou a vida dele, chamado Jones, e o Jones fala assim: olha, para mim não faz sentido. Para quem aspira tão ardentemente conhecer as forças que o Freud aspirava, limitar-se por tanto tempo a estudar apenas problemas de estrutura. Então, ele conclui que o Freud ele tem preferência aos olhos em detrimento das mãos. Então, Freud ele prefere só ficar contemplando aquela coisa que ele acha que é, sem necessariamente passar para a experimentação daquilo, para de fato verificar se aquelas coisas que ele acha que é, tem razão de ser. E esse é um dos problemas fundamentais da psicanálise. Não sei se vocês sabem, mas o Freud ele só tem 6 casos documentados. O Freud ele tem uma ciência que se propõe a ser uma metapsicologia, que se propõe a ser a grande descoberta da humanidade, e ele só tem 6 casos documentados. Como que uma ciência se sustenta com 6 casos documentados? E já foi comprovado que desses 6, em 4, ele fez alterações substanciais nos prontuários para fazer caber aquelas coisas que ele acreditava. Como que dá para confiar numa ciência desse tipo? Como que dá para aplicar com os nossos pacientes uma ciência desse tipo? De um rapaz que só fazia dissecar bichos mortos, porque ele se recusava à experimentação, que é justamente o momento do vamos ver. Como que eu estudo um princípio sem saber se esse princípio de fato se adequa à realidade? Gente, onde que acontecem as coisas? Onde que o mundo acontece? Onde que as relações acontecem? Na realidade, não é no mundo da nossa cabeça. Certo? Então, para validar o que a gente pensa, a gente precisa testar. E era o que Freud não fazia. Nem no lugar onde ele realmente praticava essas coisas, nem dentro do setting, de alguma forma, porque ele só tem 6 casos documentados e 4 deles foram alterados substancialmente para fazer caber as coisas que ele postulava, certo? Então, em um dado momento, Freud deixa Brook e vai para o hospital. E no hospital ele descobre, entre aspas, né, obviamente, o universo da terapêutica, certo? Então, daí vai emergir um novo tipo de posição do Freud, porque de fato agora ele está em contato com o universo da terapêutica. O episódio mais significativo que aconteceu nesse tempo é a passagem dele pelo serviço psiquiátrico de um hospital chamado Maynard, tá? Essa oportunidade se apresenta para ele em 1885 e ele acaba virando um livre docente no curso de neuropatologia. E aí ele consegue, nesse período, aprimorar a abordagem freudiana que ele já vinha pensando, né? Que ele já vinha postulando, ainda que mentalmente. E ele faz alguns trabalhos de microanatomia, ele se distingue por esses trabalhos, ele era muito estudioso, de fato. Nesse sentido, ele era um gênio, porque ele estava sempre estudando e sempre tentando entender as coisas, mas sempre no mundo das ideias, tá? E sempre do jeito que ele achava que era e sempre dentro de uma coxa de retalhos. E ele faz uma conferência pública, e nessa conferência ele fala sobre o sistema medular do cérebro. E aí ele se apresenta a Charcot. Charcot foi a pessoa que propagava a hipnose na época, né? Quem é meu aluno aí sabe que nas aulas de abordagens da mentoria, eu sempre falo que cada corrente ela veio para combater uma corrente anterior, e a psicanálise ela vem para combater a hipnose, dizendo, olha, eu não preciso deixar uma pessoa em estado de transe para acessar o inconsciente. Eu consigo fazer isso através da livre associação de ideias, eu consigo acessar o inconsciente dessa forma, tá? Então, ele vai lá, se apresenta a Charcot como livre docente de neuropatologia, e isso faz toda a diferença para ele no momento, e de fato é isso que o define no momento, certo? Então, a experiência que Freud tem nesse momento é apenas de passar por um estado de observação a outro. Só isso. Um estado de observação a outro. Prática mesmo, não havia.
E é justamente por isso que essa experiência, neste momento do Freud, não tem riqueza e não tem pertinência, certo? Mas é justamente desse problema que vai surgir a força da clínica freudiana. Por quê? Porque ele sempre vai tratar de observar o sintoma e sempre determinar a topologia do inconsciente como um sistema. Então, quando ele passa por Charcot, quando ele conhece Charcot e começa a entender essas ideias que estão passando pela cabeça dele, a prática dele da observação encontra de fato um objeto, que antes não tinha, certo? Então, no final do ano de 1882, a questão clínica, a questão prática, vai se apresentar para Freud através do caso da Ana O, que é quando ele conhece a catarse, certo? Aí ele junta a catarse com a hipnose, faz uma diferenciação entre as duas e surge a psicanálise. Ele fala, olha, não preciso do estado de transe para acessar o inconsciente, eu não preciso de uma catarse. Eu posso, utilizando a livre associação de palavras, juntar essa palavra com um complexo de coisa e fazer com que o paciente melhore do sintoma. Então, ele pega as duas coisas, olha para as duas coisas, modifica, junta e cria psicanálise, certo? A partir do caso de Ana O, que ele conhece por conta do Breuer, do Joseph Breuer, certo? E o Breuer, o contato dele com Breuer, por conta do Ana O, catarse, e o contato dele com Charcot, por conta da hipnose, que também levava em consideração o inconsciente, temos, portanto, uma categoria nova. Temos, portanto, a categoria sui generis, que nada mais é do que uma colcha de retalhos, percebe? Então, nesse momento, Freud tem uma prática científica, que não é prática, no final das contas, né? Como a gente verificou, de uns 10 anos, certo? Sempre abordando as questões de um ponto de vista anatomopatológico, totalmente tópico, e em seguida ampliando essa visão que ele tinha anatomopatológica para os fenômenos psíquicos dentro da psicopatologia, certo? Então, ele vai sempre em busca de determinar um objeto, de limitar o estudo a um objeto, pegando a neuropatologia e a psicopatologia clínica. E é aí que ele vai conseguir chegar numa teoria geral das neuroses. Ele começa, de fato, a imbricar nas observações dele essa questão da observação clínica, porque ele tem um contato com o caso da Ana O, que era dita como um caso de histeria. Hoje nós sabemos que a Ana O tinha tuberculose. Na época não dava para saber. Então, tudo que eles estavam fazendo era ineficaz, mas, beleza, né? Quando você fala, quando você entra em catarse, mesmo numa questão puramente biológica, como é a tuberculose, você melhora de alguma forma, nós sabemos que nós somos seres psicossomáticos. E é justamente neste projeto de imbricar essas duas coisas que nasce a originalidade da busca freudiana, certo? Então, não é que o fato de buscar estudar as neuroses fosse algo original, certo? Mas forjar uma teoria geral da função neurótica no psiquismo, de fato, estava fora do circuito. Uma teoria geral da função neurótica no psiquismo, que era para onde Freud estava olhando. Então, tinha gente que estava mais ocupada em estudar a fenomenologia das espécies neuróticas, outros as psicopatologias, mas uma função neurótica do psiquismo estava, de fato, deixada de lado, que era para onde Freud estava olhando, tá? Do ponto de vista clínico, a neurose era objeto de uma prática. Do ponto de vista neuropatológico, a neurose era uma condição do trabalho teórico. Então, Freud vem, é instruído por Charcot, de primeira, tá? Decifra os problemas da linguagem por segundo e emerge com um projeto novo. Então, é justamente, inclusive, dessas proximidades que aparece o papel da sexualidade e do inconsciente. Então, o que Freud faz nesse momento? Ele torna possível uma função nova. Ele pega esse emaranhado de coisas, reúne e entrega para nós uma função nova, a função do psicanalista. Freud foi o primeiro psicanalista, mas foi o único metapsicólogo. Percebem? Não existiu outro metapsicólogo no mundo, porque a psicanálise é Freud. Freud foi o primeiro psicanalista, mas ele é o único metapsicólogo, certo? E a metapsicologia pertence de um modo muito íntimo à identidade freudiana. Ao mesmo tempo, enquanto momento da gênese, enquanto momento do nascimento, devendo, inclusive, a função da metapsicologia ser procurada na própria psicanálise, certo?
O que é a metapsicologia, então, gente? Na origem. A metapsicologia, ela se situa nos limites da neurologia e da psicologia através do viés da patologia. É isso que é metapsicologia. E ninguém pratica isso hoje, só o Freud praticou, por isso que ele é o único metapsicólogo. Essa psicologia que Freud pretendia fornecer aos neurólogos não se realizou e se tornou a própria psicanálise, certo? E é justamente na psicanálise que a gente encontra a imbricação desses dois níveis. Essa nova psicologia que Freud invoca é uma neurologia renovada pelo sangue novo do acesso ao psiquismo. Percebem? É uma neurologia imbricada com o acesso ao psiquismo do jeito que Freud enxerga, com a tópica, com a dinâmica e com a econômica. Tá? Então, inicialmente, no momento que o Freud começa a teorizar o inconsciente, ele representa o inconsciente imediatamente segundo um esquema espacial. Quem lembra aqui da primeira tópica? Na primeira tópica, ele coloca o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, espaços, arquivos, certo? É como se fosse, de fato, lugares. Por isso que é tópica. Lugares onde as coisas estão instaladas no nosso psiquismo, certo? Então, ele coloca em voga uma ideia de circulação de energia dos neurônios, esboça um espaço de circulação e sempre fala sobre vias de acesso e barreiras de contato. Veja como tudo é muito físico, percebem? E aí, quando, numa carta que ele escreve, em 1896, aparece pela primeira vez a primeira tópica que eu falei para vocês, né? Inconsciente, pré-consciente, consciente. Que é justamente um espaço a partir da sua função. São espaços onde ocorrem processos. E um investimento energético, tá? A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas primeiro o espaço. Consciente, pré-consciente e inconsciente, tá? Então, a partir desse momento, surge um duplo valor dessa figuração espacial, que vai parecer que vai se vincular ao mesmo tempo a uma convenção, que a gente pode chamar de gráfica, e a uma realidade de fato anatômica. Então, a evolução dessa tópica sobre a qual falamos hoje vai ter por um efeito muito geral fazer passar uma determinação espacial da estática à dinâmica. Então, nós temos uma tópica, ela vai evoluir, e passaremos da estática à dinâmica, que vão resvalar nas novas instâncias da tópica de 1923. Ego, id e superego, certo? De certa forma, elas parecem instâncias individuais, individuadas, como se tivessem perdido a impessoalidade dos lugares, tá? E a topografia é substituída pela ideia de um campo de forças. Então, nós vamos ver, na próxima aula, a evolução da tópica, nesse esquema de 3 que a gente falou aqui, para chegarmos às novas instâncias em 1923 de ego, id e superego. Certo? Que vai ser substituída, aquela primeira ideia vai ser substituída por uma ideia de um campo de forças. Combinado? Bom, eu sei que essa aula não é a mais simples de todos os tempos, mas assistam novamente, façam anotações, tirem dúvidas e, com certeza, quando terminarmos essas aulas aqui da Introdução à Epistemologia Freudiana, vocês tiverem assistido e assimilado, vocês serão pessoas muito mais inteligentes, com muito mais clareza acerca desse conhecimento e com muito mais profundidade acerca do que, de fato, é a psicanálise e se ela se sustenta epistemologicamente. Tá bem? Um beijo e até semana que vem.